transtorno ansioso que mais causa sofrimento e que leva a pessoa a um nível de estresse altíssimo. Então, a pessoa ela tem uma sensação que ela vai morrer, né? Que começa o coração acelerado, falta de ar. Geralmente as pessoas elas buscam médico cardiologista porque acredita que possa estar tendo um infarto. Então, ela sente uma dormência no braço, o coração acelera, muitas pessoas vão parar no hospital. Eu queria que todo mundo entendesse que, nesses casos, a pessoa precisa estar medicada, né? Então, a importância de buscar auxílio nesse momento. A gente também tem o toque, que talvez nesse período que a gente está vivendo agora, para as pessoas que têm toque de limpeza, seja um pouquinho mais intenso. Então, o toque, ele se caracteriza pela questão do comportamento, né? O comportamento de limpeza, de verificação. Então, são a obsessão e a compulsão. A obsessão é o pensamento e a compulsão é o comportamento. Só que é uma intensidade terrível que a pessoa não controla. Então, a pessoa acredita no pensamento dela: eu peguei em tal coisa, eu peguei o Covid, eu me contaminei, então eu tenho que lavar as mãos 15 vezes, e eu vou repetir isso 15 vezes. Então, para quem sofre do toque nesse período de pandemia, isso fica mais intenso. Uma coisa importante, pessoal, que eu falo muito para os meus pacientes é: as pessoas que sofrem de transtornos mentais nesse período de pandemia também são considerados grupos de risco, mas não grupos de risco no sentido de contaminar, mas grupos de risco no sentido dessas doenças agravarem ainda mais. Então, para quem sofre, ou já sofreu de uma depressão, ou já sofreu de um caso de ansiedade, acaba que nesse período estão mais propensos a desenvolver a doença de novo. Camila, mas isso está me deixando mais angustiada. Mas não é esse o objetivo, é só para a gente ter atenção e cuidado, tá? E também temos o transtorno de estresse pós-traumático, que também está na categoria da ansiedade, ali no DSM, que é o Manual de Transtornos Psiquiátricos, o TOC e o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-trauma, ele está saindo das categorias dos transtornos de ansiedade, mas ainda é considerado. E o que as pesquisas estão falando, né? O que os pesquisadores estão colocando? Que pós-pandemia, os principais transtornos que irão surgir vão ser ansiedade, depressão e o TEPT. Só que aí que tá, o TEPT ele não vai aparecer agora, talvez na pandemia. Ele vai aparecer daqui 6 meses, daqui 7 meses, daqui 1 ano, quando a gente lembrar, tá? Nessa época, o que eu estava fazendo? Vem toda aquela sensação, né, de que você estava vivendo esse processo da pandemia. Então, aí pode surgir a característica do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-trauma, que também causa muito sofrimento e geralmente essas pessoas deprimem também, né? Então, como que eu posso fazer para diminuir esses sintomas de ansiedade? Desenvolvendo hábitos de vida mais saudáveis. Diminuindo a intensidade de ver notícias. Então, eu sempre falo para meus pacientes, não tem necessidade de ver notícias o tempo todo. Qual o objetivo de eu ficar ali na tela, no celular, na TV, vendo notícias? Eu vou mudar alguma coisa? Alguém morreu, alguém tá... Não vou mudar nada, isso não é ser egoísta, mas eu preciso cuidar da minha saúde mental. Então, eu sempre indico, se possível, ver notícia uma vez ao dia, já tá bom. Né? E não ficar acessando mais informações, sites o tempo todo. Outra coisa é o sono. Ter um horário para acordar e um horário para dormir é essencial para diminuir os sintomas de ansiedade, depressão e para a melhora da qualidade de vida. Hoje tem muitos aplicativos que ensinam, né, da técnicas de meditação, de como desenvolver hábitos saudáveis. Outra questão que está ocorrendo muito agora, eu vejo muito, e acho que muitos estão passando por isso, é a questão, eu estou ganhando peso, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Eu estou ganhando peso, então estou comendo demais. A gente está em casa, isso acaba acontecendo. Então, é automático que a gente vai ganhar um pouco de peso, mas a gente não pode transferir toda a nossa emoção para a comida, né? A gente sempre tem que estar em equilíbrio. Outra coisa que os pesquisadores estão falando muito, e que isso chama muito a minha atenção, é a quantidade de álcool que está sendo ingerida nesse período. E aí o que acontece? Isso prejudica a ansiedade e aumenta, né, os danos na nossa saúde física e emocional como um todo.
tá? E aí as dúvidas, as perguntas, a gente vai mais para ansiedade, a gente pode falar também um pouquinho depois, mais para frente. E aí eu queria entrar agora na depressão, né? Antes de falar da depressão, eu queria pontuar mais uma coisa, é que o Brasil é o país que mais sofre de transtorno de ansiedade, né, na América Latina. Então, são 18 milhões de pessoas e 40% dessas pessoas, elas não buscam ajuda e não faz nenhum tipo de tratamento, nem terapia, nem tratamento medicamentoso. Então, é sempre importante, né, a gente olhar os dados, porque é muita gente. Então, mostra também que as pessoas não estão sozinhas nesse momento. Eu acho que isso acalma um pouquinho o nosso coração quando a gente entende que a gente não está sozinho, tá? Então, vamos lá para a depressão, né? Essa doença que afeta muito a vida das pessoas, ela é uma doença incapacitante, eu acho muito importante frisar isso. A depressão é uma doença como qualquer outra doença, né? Como como uma diabetes, como qualquer outra. As pessoas, a gente precisa tentar desconstruir esse tabu que depressão é frescura, que depressão é falta do que fazer, e não é isso, é uma doença que causa um sofrimento significativo na vida das pessoas, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre a depressão e a diferença de tristeza e depressão. Primeiro, eu queria dizer que a tristeza, geralmente, ela tem uma causa, assim, a tristeza, se eu briguei com o marido, se eu briguei com o namorado, se eu briguei com um amigo, ou hoje meu cachorro tá doente, né? Eu tô triste porque meu cachorro tá doente, eu não queria que ele tivesse doente. Só que essa tristeza, ela vai passar quando o meu cachorro melhorar, ela vai passar quando eu me reconciliar, talvez, no meu relacionamento. Ela tem um tempo de duração. A depressão, a gente não entende por que a gente está sentindo aquilo. A gente começa a perder o ânimo de fazer as coisas. Algumas pessoas ficam muito irritadas também, é importante entender isso. Fulano está irritado demais, fulano está bebendo demais. A pessoa começa a sentir um vazio, né? Ela tem um sentimento de desesperança, ela não vê perspectiva no futuro. Ela se culpa muito por não ter feito alguma coisa. E é importante também colocar que isso tem uma duração, esse quadro depressivo. Se você permanecer em 2 semanas apresentando esses sintomas, é bem provável que você está desenvolvendo um quadro de depressão, né? Então, eu vou citar algumas características básicas de quem está sofrendo depressão. Então, humor triste, ansioso, um vazio persistente, sentimento de desesperança, irritabilidade, sentimento de culpa, de se sentir inútil, de se sentir desamparado, perda de interesse em prazeres pela vida, as coisas simples, como tomar banho, como comer. A pessoa começa a perder a vontade disso, ou ela pode também comer demais, né? Ela pode tanto ter uma perda de energia, uma fadiga, como ela também pode ter muita insônia e ter hipersonia, que é dormir demais, né? Ela se move mais devagar. Muitas pessoas se sentem inquietas, né, quando estão deprimidas e não conseguem entender por que estão sentindo isso. Então, apetite, alteração no sono são as características e pensamentos de morte, suicídio. Eu também acho importante falar sobre isso, porque a gente também tem que tentar dar mais abertura para falar sobre o pensamento, a ideação suicida, porque passa pela cabeça das pessoas. Tem até um psiquiatra de um curso que eu fiz lá na USP que ele fala: todo mundo em algum momento na vida já teve um pensamento suicida, né? Até quando a gente fala assim, ai, que saco, eu tô cansado, não queria mais viver. Isso é um pensamento suicida, né? Você teve um pensamento suicida de alguma forma. Então, é importante a gente falar sobre isso e até falar que você pode pedir ajuda, né? Se caso você se sentir assim, então significa que você já está entrando num quadro mais agudo. Tem vários tipos de depressão. Quem teve depressão uma vez na vida tem 50% de chances de desenvolver de novo. Quem teve 2 vezes na vida tem 80% de chances de desenvolver de novo. Camila, a depressão tem cura? Não, a depressão não tem cura. Ela tem tratamento. Tem remissão sintomatológica. Tem gente que teve depressão uma vez e nunca mais teve. Mas aquela pessoa, ela tem uma predisposição a adoecer. E outra coisa também, quem tem casos de depressão na família ou de algum transtorno de humor,
50% dos casos de depressão, elas são genéticas. Então, se você tem alguém na família, você tem mais chances de desenvolver a doença do que outra pessoa que não tem, tá? Então, existe depressão recorrente, existe depressão maior, que é aquela depressão que a pessoa não levanta da cama. Existe a intensidade também, a depressão leve, moderada e grave. A depressão leve, geralmente, ela apresenta mais uma irritabilidade, um humor irritado. Então, a pessoa, em uma semana, ela está muito irritada, ela está triste, durou uma semana, durou 2, pode ser considerado uma depressão leve. A depressão moderada, né, já começa a entrar no estado mais grave. A depressão leve, ela pode ser tratada ou com terapia ou com medicamento. Na depressão moderada, grave, é indicado o tratamento geralmente com terapia e com o tratamento medicamentoso também, tá? Então, tratando de depressão e ansiedade, era isso que eu queria falar para vocês, mas eu vou abordar talvez um pouquinho mais adiante também. E também pode passar ali o slide, Fábio, eu vou entrar ali no medo, né? Então, sentir medo. Primeiro ponto, eu queria dizer que sentir medo é normal, né? Existe o medo patológico e o medo natural. Então, assim como tem a ansiedade patológica, tem a ansiedade normal da vida. E o medo também. Por quê? O medo normal é quando a gente vai atravessar a rua, a gente olha para os dois lados, certo? Isso é o medo. O medo está fazendo a gente tomar aquela ação. Então, a gente está olhando para os dois lados. O medo começa a ser patológico quando ele começa a atrapalhar a nossa vida. Quando a gente começa a ter medo de tudo, quando a gente começa a ter um medo que começa a causar sofrimento. Então, a gente fica com medo excessivo de perder pessoas, com medo excessivo de perder o emprego, com medo excessivo de sair de casa, medo em tudo, medo de falar com pessoas, de sair na rua. E aí o medo está muito relacionado a essas duas patologias que eu falei aqui para vocês, ansiedade e depressão, né? Então é sempre importante identificar isso, identificar esse medo, o quanto ele está sendo normal e como ele está sendo patológico, tá? Pode passar ali pro próximo slide. Então, pensando em saúde mental em tempo de pandemia, né? Quais são os cuidados que eu devo tomar? O primeiro ponto da gente pensar é que, mesmo com a pandemia, a gente tem uma vida, a gente tem pessoas que a gente ama, a gente tem o nosso trabalho, a gente quer de novo sair, abraçar pessoas, ver os nossos familiares, abraçar os nossos avós, né? Quem não tem família próxima, nesse momento deve estar se comunicando até mais, talvez, né? A gente quer que tudo isso passe, a gente não quer que isso dure para sempre. Eu acredito que não, pelo menos eu não quero que dure para sempre, né? Então tá todo mundo em sofrimento de alguma forma, eu acredito. Mas pensando em saúde mental, o que a gente pode fazer? A gente tem que tentar evitar de falar sobre isso o tempo todo. A gente está vivendo isso, mas a gente não precisa estar o tempo todo falando sobre o Covid, falando sobre o coronavírus. A gente pode desenvolver hábitos de vida saudável. Então, se eu estou lá trabalhando de casa, acredito que está todo mundo, né? A maioria das pessoas trabalhando de casa. Então, eu vou tomar banho, tomar o meu café da manhã e me preparar como se eu fosse sair para ir trabalhar, como se eu fosse para a empresa. Normal. Eu vou me maquiar, se eu costumava me maquiar. Eu vou usar a roupa que eu usava para ir para o trabalho, se eu costumava usar. Porque isso te passa essa sensação, né, de que você... Não é que você está em casa sem fazer nada, você está se movimentando, você está trabalhando. E outra coisa legal, que eu sei que vocês já desenvolvem aí, é trabalhar 25 minutos e parar 5 minutos. Isso é muito importante, né? Porque a nossa parte cognitiva, a memória e a atenção, ela tem um tempo ali para se manter ativo, principalmente quando a gente trabalha muito sem contato com outras pessoas. Então, a gente está trabalhando de casa e isso acaba se perdendo um pouquinho, então é importante a gente estar atento. Manter os cuidados básicos, evitar notícias, dormir bem, falar com amigos, falar com familiares e, se caso necessário, busque ajuda, né? Busque auxílio de pessoas, busque orientações de pessoas. Eu sei que vocês também têm ali na empresa
duas plataformas bem seguras de falar com pessoas e estar buscando esse tipo de auxílio. Eu acho isso muito bacana, a gente saber que tem uma empresa aqui em Blumenau que está desenvolvendo e que está pensando nisso, tá? Pode passar para o próximo slide. Então, como garantir um sono de qualidade? Eu estava falando, né, e eu falo para os meus pacientes, algumas pacientes falam, lá vem ela falar do sono, né, a psicóloga do sono. Eu estou o tempo todo tocando no sono. Por quê? Como eu trabalho muito com a bipolaridade, com a depressão, eu cobro muito dos meus pacientes que façam uma higiene saudável do sono. O sono saudável melhora e muito a nossa qualidade de vida. Então, de alguma forma, tenta tomar um banho quente, um banho relaxante antes de dormir. Evite bebidas alcoólicas, evite café, evite bebidas que geram estímulo. Nesse momento, talvez tomar um chá de camomila, um chá de alecrim, de hortelã. Acenda uma vela, a gente já passa muito tempo, cuidado, né, gente, com não deixar cair a vela e não acontecer um acidente em casa, mas eu gosto muito de velas. Velas me passam uma sensação boa e me acalmam. Então, evite a tecnologia nesse período antes de dormir, pelo menos 1 hora antes de dormir. Evite também comer um alimento mais pesado, porque isso prejudica o nosso sono. Então, ter uma vela, a vela, a luz é amarela. A luz amarela tem comprovação científica que ela passa uma sensação de bem-estar. Então, em alguns países onde o inverno é constante o ano todo, teve uma pesquisa que falou sobre isso, então eles começaram a colocar luzes amarelas em todos os ambientes, as casas têm luzes amarelas, porque a luz amarela, ela passa uma sensação de aconchego, é como se você estivesse em contato com o sol. Então, se vocês não têm a luz amarela, escolha um cômodo de casa para colocar uma luz amarela, que já vai ajudar bastante, tá? Então, tentar mudar esses hábitos para ter hábitos de vida mais saudável. Outra coisa, gente, evite carregar o celular próximo da cama. Isso faz com que a gente use ele mais e acaba prejudicando o sono. Preserve a cama de vocês só para dormir e fazer sexo. É isso que ela foi feita, tá? A cama não foi feita para a gente usar celular, a cama não foi feita para a gente tá jogando. Não é esse o objetivo dela. A cama foi feita para dormir. Então, sempre cheque se o teu quarto está escuro o suficiente para você conseguir dormir confortável. Troca os lençóis das camas, deixa uma cama bem confortável. Outra coisa, mudar o despertador do nosso celular ajuda a gente a acordar melhor, né? Então, uma vez por semana, muda ali o toque do despertador do celular de vocês, que também vai estar auxiliando isso. E inicie o dia com mais gratidão. Eu sempre gosto de iniciar pensando 3 coisas que eu posso ser grata pela vida hoje, né? Então, pense nisso e coloque isso como sendo uma base inicial para começar o dia, que já vai trazer um momento mais gostoso para vocês ao longo do dia de vocês, tá? Pode passar ali para o próximo slide. Então, eu separei uma tarefinha para a gente fazer, uma tarefinha bem simples, tá? Não é difícil. Eu queria que vocês tivessem um papel, e separasse esse papel com a caneta mesmo ali, em quatro partes. E eu queria que vocês escrevessem embaixo nesse papel, eu não sei se tem como colocar a câmera para mim nesse momento. Vocês estão me vendo?